Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Então, mês de dezembro iniciando, uma nova sequência que nós vamos meditar sobre neste mês. O nosso tema hoje aqui são as profecias do Antigo Testamento e a expectativa do Messias, Então esse tema, ele tem um conteúdo tão amplo, que, assim, a presença da vinda do Messias está em todo o Antigo Testamento. Então, de repente, só o tema de hoje, a gente poderia até abordá-lo durante boa parte do ano, viu? Mas vamos aqui tentar falar um pouco do início do Gênesis, depois sobre o reinado de Davi, e por fim, as profecias de Isaías sobre Jesus. A gente vai tentar estar nesses 3 pontos, Então já convido a todos para a gente iniciar a nossa meditação hoje no livro de Isaías. A gente vai ler aqui um versículo de Isaías, no capítulo 9, o verso 2, Podemos ficar de pé para a gente ler, um versículo da palavra de Deus. Isaías 9, verso 2. E diz assim o texto: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Até aqui podemos sentar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Mais uma vez te peço que nos conduza em graça e em conhecimento, para que possamos nos alegrar ainda mais com a Tua palavra e aumentar a nossa esperança, que é a esperança que mantém, Senhor Deus, o nosso caminhar com alegria e com perseverança na caminhada. Assim te agradeço, no nome santo de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Então, essa luz que foi mencionada aqui é um dos versículos que fala dessa luz que foi prometida, a luz que vai resplandecer no mundo. E esse verso fala de Jesus Cristo, porque o Senhor, Jesus é a luz, Jesus diz que eu sou a luz do mundo, Aquele que crê em mim jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida, Então está lá em João, no capítulo 8, verso 12, Mas, vamos falar um pouco aqui, uma introdução sobre esse tema das promessas do Antigo Testamento, e sobre essa expectativa do Messias, que tanto falou Isaías, mas que está predito desde o Gênesis. Mas a gente vai tentar fazer um breve relato, histórico, Lembrando que o Antigo Testamento, irmãos, ele não é um livro de histórias, ele é um livro da revelação de Deus sobre a redenção. E todo o Antigo Testamento é uma jornada onde Deus gradativamente vai revelando aos homens o seu plano. E assim ele já começa desde os primeiros capítulos a falar deste plano, de redenção. Um plano de esperança, de expectativa, A gente está falando aqui de expectativa do Messias. É também um conjunto de promessas. À medida que Deus vai revelando o seu plano, Ele vai colocando promessas para o homem, para que nós continuemos alimentando a esperança. Ainda hoje, nós vivemos debaixo de promessas de Deus, essas promessas que mantêm viva a nossa fé. Então é importante a gente saber que desde o começo, Deus colocou promessas para o homem, para que ele exercitasse a sua fé. Imagine que Deus deseja que nós continuamente estejamos exercitando a nossa fé, crendo que aquele que fez grandes coisas, continuará fazendo nos nossos dias. Por isso que é importante a gente conhecer toda a caminhada da revelação de Deus,
porque essa caminhada ainda continua nos nossos dias, e nós somos aqueles que estão experimentando, né, esse caminhar com o Senhor, vivendo diante das promessas dEle. Então, desde os primeiros capítulos, Deus revela seu plano, né, ele reforça essas promessas e profecias messiânicas, vamos chamar assim, ou seja, elas apontam para o Messias, apontam para Cristo desde o começo, e tudo se cumpriu, né, com a vinda de Jesus Cristo, que nós conhecemos bem no Novo Testamento. Vamos caminhar um pouco aqui em cada livro, né? Vamos começar pelo livro do Gênesis. E de geração a geração a gente vai perceber que Deus continua revelando essa vinda, né, do Filho amado. Bem, o Gênesis, o livro de Gênesis é muito falado do capítulo 3, verso 15, né, que é um versículo que Deus traz logo após a queda do homem. O homem caiu, gente. Nós conhecemos bem essa história. Então, Adão pecou. E interessante que existem muitos paralelos entre Adão e Jesus, né? Lembrando aqui, até interessante a gente eu fazer assim uma parte aqui, e muito desse paralelo está lá em 1 Coríntios capítulo 15, mas assim, um dos paralelos é que Adão, ele foi o primeiro ser terreno, né? O homem terreno. Agora Jesus, ele foi o primeiro homem celestial, né? Diz que Adão, ele foi a primeira alma vivente. Quando Deus o criou, ele chamou de quê? De alma vivente, né? Mas quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo foi colocado como o Espírito vivificante. Olha só as diferenças em relação àquele que nos salvou, né? Quando Deus formou Adão, ele formou do quê? Da terra. Vai dizer que ele veio da terra, de onde nós estamos. Mas Jesus, ele veio do céu. Viu? Em Adão, todos os homens pecaram. Mas em Jesus Cristo, todos aqueles que creram nele, ele os fez justos. Em Adão, todos os homens desobedeceram. Todos nós. Mas diz que em Jesus, todos nós podemos ser considerados obedientes. Aqueles que estão em Jesus podem experimentar a obediência, né? Diz que Adão, e nele, todos os homens foram condenados à morte. Mas em Jesus Cristo, em Jesus, todos têm vida e vida em abundância. Em Adão, o homem saiu do paraíso, né? Foi expulso do paraíso. Mas com Jesus, o homem voltou ao paraíso. É para lá que nós queremos voltar também, né? Glória a Deus. Então, um paralelo interessante sobre Adão e Jesus, e Paulo falou isso, né, nas suas epístolas. Mas a humanidade se afastou de Deus pelo pecado. Então, Deus poderia até ter encerrado a história ali, irmãos. Encerrado a história, né? Mas Deus criou o homem pecou, né? Deus poderia ter desfeito e ter pensado em começar outra coisa, né? Mas não foi assim que o Senhor fez. Ao contrário, Ele responde com graça e promessa. Então, para a gente perceber isso, vamos ler o versículo 15 do capítulo 3, né? Que lá a gente já percebe essas promessas de Deus. Muito se falou sobre esse capítulo 15, a gente vê muitos teólogos falando coisas tremendas sobre o verso 15 do capítulo 3. Mas o verso 15 ele vai dizer aqui: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás
o calcanhar. Ó, esse versículo, se cada um de vocês perceberem, a gente percebe alguns verbos aqui no futuro. Deus está dizendo assim: porém, inimizade. Imagine o Senhor, pela sua grandeza, o Senhor não há tempo que o limite em nada. Imagine que Ele tem todo o futuro em suas mãos, e Ele já está dizendo o que vai fazer, irmãos. Coisas grandes que Ele vai fazer, para mostrar que o homem pode vencer tudo isso. Porém, inimizade entre, ti, está falando da serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça da serpente, e tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus está falando de todo a soma de ocorrências do futuro, em que tudo isso que vai acontecer. Uma vida de batalha contra o inimigo, onde o descendente da mulher vai prevalecer. Então ele está falando aqui uma promessa. Tudo que o Senhor falou, Ele cumpre, que assim acontecerá, assim se fará. Então, nesse versículo a gente vê que Ele está colocando promessas diante de Adão, e Eva. Eles estavam ali e Deus está colocando promessas na frente deles. E a partir dali, cada um viveria pelas promessas de Deus. Ele estaria olhando para a frente e começando a acreditar, exercitar a sua fé e crer que com o Senhor ele poderia experimentar isso. Ou seja, o homem foi derrotado pela serpente ali naquele momento, mas o Senhor está convidando ele a crer e acreditar que ele vai vencer sobre ela. E esse versículo fala de Jesus Cristo. Essa semente da mulher é Jesus Cristo. Então, Deus derramando graça, irmãos, graça e promessa sobre o homem. Era o primeiro anúncio do Salvador. Uma primeira profecia daquele que viria, uma descendência futura, que venceria o mal, a serpente. Ou seja, Deus inicia um plano que vai atravessar toda a história, irmãos. Desde o começo. Desde o começo, Deus criou essa expectativa no homem. Uma expectativa de olhar para frente, de saber que batalhas virão, mas em todas essas batalhas, Deus o convida a vencê-las. Irmãos, ainda hoje é assim. Ainda hoje, cada um de nós precisa se amarrar, precisa se agarrar às promessas, já no nosso caso, as que Jesus deixou conosco. A gente poderia lembrar muitas delas aqui. Ele disse assim: eu estarei convosco todos os séculos para frente, até o fim dos séculos. Imagine que o próprio Jesus, que é Deus, renova as promessas do Senhor, que foram colocadas desde o começo. Nós estamos hoje nos agarrando com todas as nossas forças as promessas muito mais novas, as promessas que decorreram dessas promessas aqui, mas as promessas que vieram depois de Jesus. Ele detalhou a vinda do Salvador também por meio dos profetas. Então, depois disso, começou com os patriarcas. A gente poderia fazer aqui, lembrar muitas coisas sobre desde os patriarcas e até os profetas, os juízes, E aí a gente vai agora fazer aqui percorrer um pouco o Antigo Testamento. A gente falou aqui só do Gênesis, mas Isaías também é um livro que fala de muitas promessas, mas antes de falar de Isaías, a gente poderia lembrar de muitas coisas, Imagine Abraão, irmãos, quando foi chamado. Eu já pulei para Abraão, a gente já passou por Caim e Abel, a gente poderia falar de Jesus Cristo quando fala de Caim e Abel. Nós poderíamos falar também sobre a descendência de Adão que veio depois,
aqueles que obedeceram e começaram a clamar a Deus, e aqueles que não clamaram a Deus. Depois vem a torre, e depois a torre de Babel, e depois vem Abraão. Em Abraão, Deus renova as suas promessas. E olha que o próprio Abraão teve que viver por promessas, irmãos, desde o começo, né? Ele disse: eu te chamei para uma terra, né? E ele só disse que chamou ele para andar pelo deserto, né? Para uma terra que eu te mostrarei. E só isso Deus falou. E vemos coisas tremendas na vida de Abraão, né? A gente lembra muito do filho, né, de Abraão, e é no filho a gente vê a presença da promessa do Messias, né? O filho que é solicitado para o sacrifício. Isso é tremendo, né? Mas até antes do filho, se você imaginar que Abraão, irmãos, depois de esperar tanto filho e nada desse filho vir, nada e nada, e ele chega perto dos 100 anos, aos 99 anos, e o anjo chega para ele dizendo que no ano seguinte ele vai ter um filho, né? E Sara já tinha 90. Imagina que eles já estavam quase assim, numa situação de, do ponto de vista natural, não tinha razão nenhuma para que um filho pudesse vir. Então, para dizer que esse filho, que naturalmente não seria possível, mas sobrenaturalmente sim. Para dizer que o Messias, ele era um ser celestial, ele não veio da terra. Até na concepção de Isaac está ali uma profecia messiânica. Até no modo como Isaac veio. Para um casal com a idade avançadíssima, né? Para se poder ter filhos. Então Deus fez tudo isso para falar das características desse menino. Para falar de onde é que ele vinha, esse menino. E aí veio o Isaac, né? Que foi pedido em sacrifício. E Abraão exercitou a sua fé de uma maneira que é praticamente incompreensível para nós hoje, irmãos, né? E a gente viu várias situações em que você dar um filho era uma coisa impensável do ponto de vista humano para que um homem pudesse fazer. Mas Abraão acreditou, irmãos, que o filho seria ressuscitado. Ele acreditava que Deus era capaz. A sua fé não foi só grande, porque ele caminhou para realmente sacrificar o filho, mas porque na fé dele havia uma crença muito maior do que só o fato dele ser obediente a Deus, mas ele acreditar do que aconteceria depois, dele acreditar na ressurreição do seu filho. Porque Deus já tinha dito que, através desse filho, todas as famílias seriam abençoadas. Imagine como ele exercitou a sua fé. Não, o Senhor já falou. Em mim, todas as famílias serão abençoadas. Então, veria uma semente de mim. A semente que veio de mim, o Senhor pediu para sacrificar. Então, o Senhor, eu creio, o Senhor vai ressuscitar. E é assim que está dito nas epístolas de Paulo, que ele acreditou que Deus o ressuscitaria. E aí a gente vê a vida de José. Em José, há coisas tão tremendas da parte de Deus, né, sobre a vida de José, que falam de Jesus, que são tremendas, né? Quando a gente lembrar que José era o filho amado, né, de Jacó, o filho amado. Como Jesus foi referido pelo Pai? Eis o meu filho amado em que eu me comprazo. Jesus era o filho amado. José, ele foi odiado pelos irmãos. Jesus, quando falou para os discípulos que eles seriam perseguidos, ele diz assim: eu fui odiado sem causa. No capítulo 15 de João, ele falou. Na vida de José, a gente vê coisas tremendas, como, por exemplo, o fato de que ele venceu a tentação de uma mulher. Jesus venceu a tentação de Satanás no deserto, né? José esteve na prisão com 2 homens, para os quais ele revelou em sonhos. Um seria
realçado de volta ao seu posto, o outro seria morto. Jesus também teve entre dois homens também considerados criminosos. Um, a morte foi confirmada, o outro, Jesus disse que ele estaria no paraíso com ele. Há muitas semelhanças com tudo o que aconteceu também com José. José se casou, quando ele saiu da prisão, né, para revelar o sonho de Faraó, diz que depois Faraó deu uma mulher para ele, uma mulher gentílica, uma noiva gentílica. Diz que em Jesus ele abraçou uma noiva gentílica, que é a sua igreja, a noiva gentílica que é representada por nós, meus irmãos. Nós somos a noiva gentílica do Senhor. E olha que José recebeu o título, depois que revelou o sonho, como Zafenat Paneia. Esse título significava o Salvador do mundo. Jesus disse que o Filho dele veio para salvar o mundo, né? Não para condenar. A gente percebe que aqueles a quem Deus chamou, se você ler e meditar, claro que a gente tem um vasto material, né, de interpretação da Bíblia hoje à nossa disposição. Quer dizer, além da Bíblia, você pode ter todo esse material à sua disposição, né, que está aí disponível, né, que muitos homens já falaram, mas você vê coisas tremendas, como cada pessoa a quem Deus chamou, e que está aqui fazendo parte do relato da revelação, a gente encontra características de Jesus tremendas, né? E a gente encontra muitas delas em José. Depois de José a gente tem os profetas, então a gente vai pular um pouco aqui e falar dos profetas. Então vamos lá para Isaías, no capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Em Isaías, né, capítulo 7, versículo 14, a gente vê a promessa do nascimento virginal do Messias. E lá está dito: a virgem conceberá e dará luz a um filho. Isaías 7, gosto de ler os detalhes do versículo, né? Mas o versículo 14 vai dizer assim: o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Irmãos, era uma coisa impossível aos olhos humanos. Estava já dito no livro de Isaías, aqui era a maneira como ele viria. Ele viria por um ato sobrenatural de Deus. E foi cumprida, né, em Lucas relata muito bem essa parte, no capítulo 1 e 2, que a virgem, Mateus também fala que o nome que eles dariam ao filho, que como ele seria chamado de Emanuel. E sabemos que José passou pela crise, né, de perceber a sua noiva já grávida, e sabemos que o anjo também foi a ele, e falou de coisas que já estavam escritas. O anjo apenas repetiu algumas coisas que já haviam sido ditas a Isaías. Então essa é a promessa do nascimento virginal. Nós temos também a promessa do lugar do nascimento. A promessa do lugar do nascimento a gente vê no profeta Miqueias. Então Miqueias capítulo 5, essa parte de Miqueias é justamente o versículo que Herodes perguntou aos sábios da época, onde é que estava dito nas escrituras, de onde viria o menino, né? Miqueias antes de Naum, né? Então, Miqueias 5, capítulo 2. Não sei se ajudei muito, né? Miqueias antes de Naum, né? 5, 2. E tu, Belém, Efratá,
pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Irmãos, cada revelação de Jesus é algo tremendo de riqueza da revelação de Deus, né? Então, um dos pequenos profetas, aqueles que escreveram menos, né, considerados pequenos por isso, mas nesse versículo, além de dizer o lugar, está dizendo que ele vai reinar Israel, e que isso tem origem desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como se tudo o que está escrito sobre Jesus já estava desde a eternidade, do início da eternidade, se é que a gente pode alcançar e enxergar o início da eternidade, né? Pequena uma cidade, insignificante, mostrando o improvável, né? E de fato, por ser pequena, muitos, né, duvidaram de que daquela região sairia, né, um rei. Mas isso foi cumprido no capítulo 2 de Mateus, de que, por conta do recenseamento que estava havendo, José teve que ir com Maria para Belém, e ao chegar lá, Jesus nasce em Belém, cumprindo a promessa que está aqui em Miqueias. Mas aí Isaías, a gente tem que voltar em Isaías agora, porque Isaías vai falar de atributos deste menino, atributos tremendos, né? Não era só mais uma descendência natural que viria da linhagem, né, mas em Isaías capítulo 9, né, mesmo capítulo que a gente começou a ler no início aqui, e também é um versículo muito conhecido nosso, que é 9:6. Isaías capítulo 9, verso 6, vai falar de atributos deste menino. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Talvez fosse até incompreensível, né, para muitos da época de Isaías entender como um menino pudesse ser o pai da eternidade, como alguém poderia receber um título de Deus forte, príncipe da paz. E interessante é que o Senhor incluiu a paz aqui, né? Que talvez foi um termo muito tempo, parece que esquecido. Quando a gente olha lá para o primeiro século, aqueles que dominavam as escrituras, parece que haviam passado por cima desse termo sem entender bem, porque eles desejavam um Messias que viria com poder, né? E com a força e com a espada para matar os inimigos dos judeus, né? Da comunidade, dos descendentes judaicos. Mas o Senhor seria o príncipe da paz, irmãos. Uma promessa não só de um homem, mas era um menino com atributos divinos. E ele seria essa luz que está no versículo 2, a luz que brilharia para dissipar todas as trevas, trevas espirituais, irmãos. E essa expectativa, ela foi o alimento que acompanhou todo o povo de Deus, desde o começo. Desde o começo, o Senhor estava sempre trazendo profetas e falando dessa expectativa, mais uma vez a expectativa daquele que viria. Eu me lembro aqui, lembrando um pouco de Jesus, quando fala, já ressurreto, falando aos discípulos sobre o fato de que Tomé não estava acreditando, né? E Jesus ia dizer: felizes aqueles que não viram e creram. Os que não viram, Senhor, são todos aqueles que viveram pelas promessas do Messias, irmãos. Mas eles morreram crendo, mas eles não viram.
Então o Senhor colocou até aqueles que creram durante todo o Antigo Testamento acima de Tomé naquele momento, né? De tão descrente que ele estava sendo, de tudo que estava acontecendo ao seu redor, e ainda assim ele não estava acreditando até colocar o dedo nas chagas do Senhor Jesus, né? Bem, e aí nós vamos falar um pouco da linhagem dos reis, né? E aí a gente chega até Davi. Vamos falar um pouco de Davi. E Davi também tem semelhanças tremendas com Jesus Cristo, mas a gente vai falar já já de um pouquinho delas. Mas eu gostaria de convidá-los para a gente ir lá no 2 Samuel. No 2 Samuel, no capítulo 7, então Deus vai trazer uma promessa tremenda sobre o reinado. Sabemos que o reinado começou com Saul, depois veio Davi. E no reinado de Davi, Deus faz essa promessa tremenda que está no capítulo 7, versos 12 e 13. 2 Samuel 7, 12 e 13. Então, no versículo 12 vai dizer, quando teus dias se cumprirem, estava falando dos dias de Davi. Quando teus dias se cumprirem, e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Interessante que Deus fala de um rei que virá depois de Davi. Esse rei que vai edificar a casa que Davi gostaria de fazer. Mas Deus disse a Davi que não seria ele que construiria essa casa, mas o seu filho. Mas com relação ao filho de Davi, Deus fala que vai estabelecer um reino eterno, irmãos. Para sempre, que ele está dizendo aqui. Estabelecerei para sempre. Ou seja, um reino, a partir do seu filho, esse reino seria para sempre. Então aqui está uma promessa de que alguém nessa linhagem seria aquele que viveria para sempre. Claro que o Senhor está dizendo também que todos aqueles que crerão nele, também viverão para sempre. O Senhor convida todos aqueles a participar desse reino eterno. Então Deus fala de eternidade de muitas maneiras, mas aqui a gente vê uma maneira dele falar de uma promessa de um reino eterno, mas um reino eterno ele é formado de um rei e todos aqueles que fazem parte do reino. É importante crer nisso, né? Então o Antigo Testamento falava de eternidade. Deus promete a Davi um reino que jamais terá fim. A gente vai ver um pouco isso confirmado um pouco mais adiante no versículo 16. Quer dizer, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Versículo 16. Então ele aponta para um descendente que vai reinar para sempre. Capítulo 11 de Isaías, a gente está dançando um pouco aqui, né? Volta para Isaías. Isaías está sempre no meio da nossa... Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, que vai dizer, do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Que coisa tremenda, irmãos. Era o renovo, irmãos, para mostrar em tempos de decadência espiritual que eles viviam, que haveria um renovo. E esse renovo é Jesus Cristo.
É importante ainda hoje a gente perceber que o nosso renovo está em Jesus. Em Jesus a gente pode experimentar um renovo, irmãos. Né? Então, muitos de nós aqui, de vez em quando, testemunham que está passando por um momento, né, difícil, né? Mas quando vem desfrutar dos momentos de meditação, dos momentos de comunhão, se sente renovado. Esse renovo é o próprio Jesus operando, irmãos. É a sua palavra, Ele está na sua palavra. Ele se faz presente, vivo. Então, é importante essa nossa proximidade, essa intimidade com as coisas do Senhor, somos renovados a cada momento. Então, a imagem do renovo, né, repousaria sobre ele tudo isso, esse conhecimento, espírito de conselho, de conhecimento, de sabedoria, de temor do Senhor, repousaria sobre ele. E há coisas mais tremendas a partir do versículo 3, né, que a gente poderia ler um pouco mais aqui. O versículo 4 ele diz: mas julgará com justiça os pobres, irmãos. Ele vai julgar com justiça, ou seja, o julgamento dele é verdadeiro. Ele vai decidir com equidade, aqui é para dizer que o julgamento dele é verdadeiro, a favor dos mansos da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios, ele matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Versículo 5. Então a gente vê, nesse contexto, de tudo que foi falado aqui, a gente percebe um mundo que é transformado por esse menino que virá, de uma maneira que nunca vista antes. A ponto de que a paz habitará, quando ele fala que o lobo habitará com o cordeiro, né? Vai falar de várias analogias aqui. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 9, que coisa linda, né? Então Isaías falou características tremendas desse reino do Messias, que está aí desde o primeiro versículo do capítulo 11 até o versículo 9, né? E havia essa ansiedade, imagine depois de Isaías, quanto existiu uma ansiedade no povo pela vinda desse Messias, daquele que viria transformar tudo. Então, os séculos se passaram com essa expectativa, mas Israel sofreu domínios e invasões frequentemente, né? A gente sabe, desde depois de Salomão, até o momento em que um dos últimos reis foi levado cativo para a Babilônia. Aliás, o rei, naquele momento, ele foi morto, né? Mas muitos foram levados para a Babilônia. Essa luz prometida, que foi esperada por gerações, finalmente brilhou, irmãos, no primeiro século, com a vinda de Jesus Cristo. Essa luz brilhou naquele momento, né? E o Senhor veio, né, no momento do retorno do exílio da Babilônia, e quando ele veio, muitas coisas se cumpriram, né, com ele. A gente vê muitas coisas na vinda de Jesus parecidas com Davi, pelo fato de que, por exemplo, quando Deus chamou José, Maria e o menino para irem para o Egito, fugindo, né, do rei Herodes, e Jesus fez Davi fugir da presença do rei Saul. Então, tanto um como o outro fugiram, né? A gente vê, por exemplo, Davi se aliou com todos aqueles que foram separados do reino, pessoas desprezadas, né? Criminosos, pessoas que não eram nem admitidas dentro do reino, mas foram esses que foram chegando perto de Davi. E Jesus foi criticado porque ele sentava com os pecadores, sentou com os cobradores de impostos, ele foi criticado por isso. Davi chamou o menino Mefibosete, né, ele tinha uma paralisia, e ele lembrou dele, e chamou para sentar-se na mesa do rei.
e cear com ele, né? E Jesus falou de um reino em que ele chamou, disse que o dono mandou um empregado seu chamar pessoas, e as pessoas ficaram dizendo que não tinha tempo para o reino do Senhor, e quase ninguém disse sim. Aí ele disse, então chame os que estão aí ao largo, né? Os coxos, os mancos, os cegos, os pedintes, chame-os, né? As prostitutas, chama eles são esses que foram chamados para o reino do Senhor. E a gente vê coisas tremendas no reino de Davi, que falavam do Messias. Ele sofreu todas as angústias e os sofrimentos messiânicos, e ele retratou isso nos seus salmos, né? O Salmo 22, né? E outros salmos falam do sofrimento de Davi, e aquilo ali fala de Jesus Cristo, como se o texto estava tão literalmente ligado a Jesus, que você diz, são profecias falando de Jesus Cristo, porque a própria vida de Jesus Cristo se fez presente na vida de Davi. Não são coincidências não, irmãos, é porque Deus chamou Davi para viver as angústias de Jesus, e tudo aquilo se repetiria na vida de Jesus. Então é preciso a gente ler um pouco mais de cautela toda a Bíblia, irmãos, né? Não ler como se o texto fosse uma coisa que parece ter menos importância do que outros textos. Lê todo o texto como se ele tivesse algo maior, e você vai ver coisas tremendas, você vai ver palavras saltando da Bíblia para os seus olhos, de brilho. Mas isso só é possível quando a nossa expectativa é grande. Se a nossa expectativa na leitura bíblica não é grande, a gente não está lendo um texto, parece não dizer nada. Mas se a nossa expectativa é grande, o texto vai brilhar e vai saltar da página, irmãos, mostrando belezas acerca de Jesus. Então, Israel esperava, e a gente pode concluir muitas coisas sobre tudo que a gente falou aqui. Então a gente vai ver que Jesus é descendente desde Gênesis 3,15, ele é o filho nascido da virgem, ele é o rei da linhagem de Davi, ele é a luz que brilhou nas trevas, ele é o Israel, como Israel esperava o Messias, nós esperamos a sua segunda vinda. E Deus não nos deixou sem uma promessa, sem uma grande expectativa. Deus não nos deixou sem ela, porque nós esperamos a segunda vinda do Messias. Então a gente vive mais ou menos a mesma expectativa daquela época. Precisamos crer mais na segunda vinda. Essa segunda vinda que na verdade ela aumenta muito mais a nossa fé. Alguns líderes de igrejas que apareceram, né, neste século que eu estou vivendo e que presenciei, falaram da gente nem mencionar mais a segunda vinda, porque isso abateria as pessoas. Como assim? Como alguém pode pensar dessa maneira? Como se a gente não tivesse mais força para nada, porque ele vai vir mesmo para restaurar tudo, porque é que eu tenho que construir alguma coisa? Alguns pensaram assim, mas não é assim que devemos pensar. A gente, enquanto ele não vem, a gente tem muito mais forças, né? Sabendo que o Senhor está conosco para vencer as batalhas. O Senhor também quer saber se a nossa fé ainda é a mesma, porque o justo continuará vivendo pela fé até o fim, até o último dia nosso. O justo viverá pela fé. A nossa fé hoje é na segunda vinda do Senhor. É nessa segunda vinda que a nossa fé nos impulsiona a caminhar com mais força. E a gente se sente força para enfrentar um inimigo, às vezes maior do que nós, muito maior, visualmente, mas não maior do que aquele que está conosco. Ele nunca é maior do que aquele que está conosco, irmãos. Nunca. Todos eles tiveram a sua esperança revigorada com as promessas do Messias, e eles não se abateram, porque a gente se abateria com a promessa da sua segunda vinda, não, de forma alguma. A gente vai ser revigorado a cada dia pelas promessas da sua segunda vinda. Então devemos viver como os filhos da luz. A esperança do Messias fortalece a nossa fé em tempos difíceis, irmãos. Assim foi no passado, assim continua ainda hoje. Assim continua ainda hoje. Onde essa luz precisa brilhar hoje na sua vida? Algumas coisas para a gente perguntar hoje aqui.
aquela luz resplandeceu nas trevas, dissipando todas as trevas. Onde é que Jesus precisa brilhar na sua vida, na minha vida? Precisamos estar nos perguntando sobre isso. Isso também vai direcionar nossas orações a Deus. Aquilo em que a gente precisa ver a luz do Senhor brilhando, esclarecendo, né? A gente tem muitas ansiedades sobre o futuro, irmãos. O futuro meio que ele é sempre algo que nos incomoda, né? O futuro dos filhos, dos netos, o futuro da igreja, né? Cada líder fica pensando no futuro das ovelhas. E se eu não estiver aqui, né? O futuro ele nos incomoda. Mas é preciso a gente estar orando ao Senhor para fazer a luz do Senhor brilhar nesse futuro, para que a gente possa enxergar melhor. E a gente começar a tranquilizar e sentir a paz do Senhor. Tudo está no controle do meu Deus. A igreja está em suas mãos, né? O Senhor estará cuidando. Elias teve um momento de ansiedade tremendo, irmãos, achando que estava só. O Senhor disse que tinha 7.000 que não haviam dobrado os joelhos, irmãos. Imagina o que a gente não enxerga, que Elias, sendo Elias, não enxergou tudo isso. Imagina o que a gente não enxerga. A gente não enxerga muita coisa, mas é na caminhada que o Senhor faz a sua luz brilhar sobre nós, dissipando toda a treva, fazendo a gente enxergar com mais clareza tudo. Que o Messias prometido ilumine as trevas das nossas dúvidas, dos nossos medos, dos nossos pecados, das nossas ansiedades. Temos ansiedades até pequenas, né? E às vezes a gente as coloca como grandes, né? Quando diz assim, meu remédio acabou, e agora, né? Como que vou fazer, né? Às vezes, uma coisa pequena, irmãos. Creia que o Senhor, Ele é o Senhor que faz a sua luz brilhar, para enxergar que Ele provê. Deus, Ele faz um convite à entrega nas suas mãos. A gente está falando aqui das promessas do Messias no Antigo Testamento, desde os patriarcas, e os reis, e os profetas, tudo isso, para a gente poder entregar mais a nossa vida a Ele, mais da nossa vida ser entregue a Ele, para que a gente receba esse renovo, porque Ele é o renovo, para que a gente receba mais de confiança no Senhor. Confie mais no Senhor. Fomos ministrados esse dia sobre isso, fomos ministrados agora domingo sobre isso, sobre confiar no Senhor. E às vezes e eu nem me lembrava que eu ouvia falar de confiança aqui no final dessa pregação, mas o Senhor quando Ele está ministrando a nós, Ele está ministrando com sequência muitas vezes, irmãos. É preciso a gente também estar atento. O Senhor traz diferentes pessoas para ministrar para nós, mas às vezes parece que o Senhor está fazendo numa sequência bem planejada por Ele, e a gente se sente alegre por isso, porque o Senhor está em nosso meio, o Senhor está operando em nossas vidas, o Senhor está dentro de cada um de nós, o Senhor ainda hoje é aquele que vive, e Ele faz um convite a nós hoje, para nos entregarmos totalmente a Ele. Vamos ficar de pé, né? Com tudo que foi falado, possamos entregar totalmente nossas vidas a Ele, e possamos orar mais na leitura do Senhor, nunca deixar a leitura sem a oração, nunca fale em oração sem a leitura, são duas coisas que ela nos faz mais plenos na presença do Senhor, a leitura e a oração, sempre juntas. Leia um texto da palavra, ela vai lhe dar motivos para falar com o Senhor, ela vai falar de coisas tremendas,
e você vai estar num momento especial na presença de Deus. Obrigado, Deus, porque nos fizeste lembrar promessas tremendas da tua palavra, nos fizeste ver versículos que já eram conhecidos talvez, mas outros que saltaram aos nossos olhos esta noite, versículos que estão ali para fazermos andar, confiando em Ti, Senhor. E ainda hoje, a Tua igreja vive pelas Tuas promessas, para que nós possamos nos renovar a cada dia, com a Tua palavra, com as promessas maravilhosas vindas dos Teus lábios, Senhor. E quão maravilhoso é saber que nós vivemos, Senhor, nessa dispensação da graça, que da primeira vinda do Teu Filho, Senhor. Fazemos parte de uma geração que conheceu a vinda do Teu Filho amado Jesus, e Ele falou de coisas tremendas, e Ele fez coisas tremendas, que jamais nenhum homem pensou ou imaginou. As Suas próprias palavras ainda hoje, elas incomodam mentes e corações. Os mais sábios dessa terra ficam incomodados com a maravilha que aconteceu em Tuas palavras, e que acontece com aqueles que creem em Ti, porque toda a Tua palavra se renova ainda hoje, por aqueles que creem em Ti, são enviados por Ti. Deus de glória, ainda hoje a Tua sabedoria infinita é revelada à Tua igreja, Senhor. E o mundo, ele se espanta, ou fica maravilhado, Senhor, quando põe os pés dentro daqueles que creem em Ti e que caminham ao Teu lado, porque aqui eles encontram sabedoria jamais vista em nenhum outro lugar. Ó Deus de glória, obrigado por esse privilégio, Senhor, de ter sido, Senhor, participante de tão grande momento de sabedoria e conhecimento e graça Tua, e que, Senhor, possamos viver seguros e confiantes, Senhor, diante de tudo o que Tu já fizeste, sendo gratos a Ti a cada dia, sabendo que, Senhor, que possamos caminhar, sendo renovados todos os dias por essas Tuas promessas, e crendo, Senhor, e olhando para os céus, assim como Davi fez, que ele elevou os seus olhos para os céus, Senhor, em grande angústia, e disse: eleva os meus olhos para os montes, para o alto de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia, Senhor da glória. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pelas Tuas promessas, que estará conosco até o fim dos séculos, Senhor. Estarás presente, falando, nos livrando de todo mal, segurando as nossas mãos, erguendo nosso corpo frágil diante das maiores tribulações dessa vida. E eu creio, Senhor, ainda hoje Tu fazes todas estas coisas, e já Te agradeço essa noite, sabendo que Tu tem ministrado aos nossos corações, para renovar a Tua igreja, Senhor, e fazer dela a igreja vencedora, nos tempos de grande perplexidade que tem ocorrido nos tempos atuais, de doenças, Senhor Deus, psicossociais, doenças da mente que estão assolando este mundo, mas a Tua igreja, ela continua prevalecendo, Senhor, sobre todo o mal, e eu creio que fazemos parte, Senhor Deus, dessa igreja espalhada por toda a terra, e eu Te agradeço no nome santo de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Graças a Deus. Pastor Alex, irmão Aldísio.